Bom dia, todos que estão chegando aqui conosco no Círculo Empreendedor. Hoje a gente vai ter uma live colaborativa com duas mulheres maravilhosas, que são a Dani e a Greta. Eu estou aqui só para deixar o login do Círculo aberto, para que essa conversa vai estar online. Eu vou deixar ela conduzir com vocês, tá bom? Oi, Dani. Cheguei, bom dia. Bom Tudo dia. bem, Rosa? Então, eu estou Que ótimo. explicando para o pessoal que eu estou fazendo aqui só o login pelo Círculo, né, para deixar para vocês. Então, eu vou esperar a Greta chegar, mas já vou deixar aqui a minha câmera e meu microfone fechado e você já pode começar a condução, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada, Rosa. Tenha um bom dia. Que seja uma live maravilhosa, que a gente aí faça conexões. Já estou vendo o pessoal entrando. Muito bom dia, Ellen. Muito bom dia, Dani. Né, pessoas queridas aí que prestigiam o nosso trabalho, empreendedoras. E eu tenho certeza que vai entrar aí muitas empreendedoras, empreendedores, muitos empresários, empresárias e pessoas que estão a caminho do empreendedorismo. Então, vem chegando. Né? Vou conduzindo aqui, vou conversando com o pessoal. Ajude a gente também. Bom dia, Thailise, querida. Muito obrigada por vocês estarem prestigiando. Eu fico muito contente. Essa é uma collab onde a gente está dentro do Círculo Empreendedor. A Rosa, querida, ela conduziu aqui no início, nos dando essa abertura para poder conversar um pouquinho nessa manhã, trazer conexões, trazer conhecimento, que é o mais importante também dentro desse empreendedorismo, que a gente sabe como que é, e também convidar aquelas pessoas que estão no caminho para empreender. Envie aqui, né, pelo aviãozinho, chama mais pessoas para nos auxiliar também. Daqui a pouquinho a Greta vai estar entrando, a gente vai fazer isso em collab, juntas. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês como é esse movimento, né, por dentro do Círculo, que a Rosa está até colocando aqui para mim. É uma collab por dentro do Círculo. O que é o Círculo Empreendedor? Ele veio de uma grande vontade da Rosa, que é empreendedora, em fazer esse grupo acontecer. E dentro desse grupo, ela foi agregando mais pessoas, mais administradores, que inclusive, eu vou citar aqui para vocês, todos os administradores que participam. Eu fui uma das convidadas também a ser administradora aqui do Círculo Empreendedor. Mas eu fui uma das últimas. Então, quando tiver mais pessoas, eu me apresento, vou falando aqui com vocês. A gente já está fixando aqui o tema collab por dentro do Círculo, o que é muito importante que vocês saibam que esse trabalho tem bastante pessoas envolvidas, né, aqui por trás. Então, antes da gente entrar aqui ao vivo, a gente já estava ali no grupo, conversando, desejando que essa live seja produtiva, que ela traga conhecimento para todo o empreendedorismo. Então, vamos lá. A Greta daqui a pouquinho está aqui. Estou esperando a Greta entrar também. A Rosa pode colocar lá para a Greta, que eu já estou aqui conduzindo, que ela pode entrar para a gente ir fazendo esse bate-papo juntas. Então, o Círculo Empreendedor, ele é composto por empreendedores. Então, nós temos, né, muitos empreendedores, mas a gente precisa ter pessoas para administrá-los, para conduzir, para falar dentro do grupo. Então, eu vou apresentar um pouquinho para vocês de todos os administradores antes da gente entrar no tema, enquanto a Greta não entra. Então, como eu falei para vocês, a nossa querida Rosa é a pessoa que movimenta as lives, que faz acontecer, que movimenta o grupo, e nós todos unidos estamos junto com a Rosa. A Rosa empreendedora aqui, ela
empreende na empresa Maia Modeladores. E também temos o Wagner Paiva. O Wagner, ele é o nosso educador corporativo dentro das empresas. Então, a gente ali, ó, também trabalha juntinho. Eu no setor aqui de recursos humanos, na empresa de RH, e o Wagner é a pessoa que sempre traz isso para a gente também. Temos também a Cris Ávila. A Cris é empreendedora aqui em Bauru. Ela tem uma empresa para impermeabilização de estofados, que é incrível. Faz aquela impermeabilização de estofados para vocês, em empresas, em residências, que é a Flow Clean. E também a Greta, que já está daqui a pouco entrando aqui. Ela está ali. Eu já estou vendo que ela já está se posicionando e daqui a pouco ela já vai entrar. E a Greta, ela vai se apresentar. Vou deixar a apresentação para ela. Ela também é empreendedora aqui no ramo Novos Olhares. E agora que a Greta já entrou, muito bom dia, Greta, seja muito bem-vinda. Já tá tudo certo aí, tô aparecendo aí para você, o áudio tá ótimo. Como que tá aí? Sim, tá perfeito, Dani. Perfeito, Maravilha. Dani. Tranquilo. Tá ótimo. O pessoal tá me ouvindo bem também? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Estou apresentando aqui um pouquinho, né, do grupo. Estou falando como que surgiu esse movimento. Hoje já fixamos com o nosso tema, né, Collab por dentro do círculo, mas eu estava esperando você para mim fazer a condução do tema principal que a gente vai conversar hoje. Já apresentei a Rosa, o Wagner, a Cris Ávila, né? Nós que somos administradores, que já estávamos ali até conversando antes de entrar. Já apresentei o seu nome, mas vou deixar para você falar um pouquinho depois que eu falar, né, a minha apresentação. E eu ia me apresentar agora, bem na hora que você chegou. Então seja bem-vinda. Muito obrigada. E aí eu ia me apresentar. Eu ia falar um pouquinho sobre mim. Eu sou a Daniele Nascimento, né? Estou aqui no grupo de empreendedorismo, no Círculo Empreendedor, também como administradora, como a Greta, como todos que citei. Tenho uma empresa de recursos humanos aqui na cidade de Bauru, que atua com o espaço físico e também sou uma mentora de carreira que estou bem aí ativa no online, que a gente vai conversar bastante sobre isso hoje, né, Greta? Exatamente. A gente vai falar um pouquinho aí desse mundo digital, desse empreendedorismo que está, nos engolindo. Que a gente vem sentindo disso, né, Dani? A gente trocou essa ideia hoje. A gente vem sentindo de tudo isso, de estar tanto físico, tanto presencial, participando de muitas lives, participando de muitos eventos e estando aqui também administrando o Círculo Empreendedor. Então, eu contei para o pessoal, né, que a Rosa, ela começou esse movimento, foi trazendo a gente, e eu fui uma das últimas até, né, a ser inserida no grupo, e eu sou muito feliz por isso, porque o nosso grupo do Círculo Empreendedor, nós temos um respeito muito grande com a carreira de cada um, né? Nós temos um tempo para nos dedicar ao círculo, mas de uma forma muito respeitosa, nós temos um tempo para cuidar das nossas próprias carreiras e também fazer um movimento em todos os lugares que a gente está. Isso é muito gostoso no nosso grupo, né, Greta? Agora fala um pouquinho sobre você e já te deixo a deixa. Bom, gente, bom dia. Eu sou a Greta. Estou no círculo desde o início, né? Assim, quando a Rosa teve a ideia do círculo, eu fui uma das primeiras a dar as mãos e vamos embora, que eu acredito na força que a gente tem quando tem união, né? O Círculo do Empreendedor, ele está vindo com um olhar de... Não é um grupo de vendas, e não é nesse sentido, e sim um grupo de trocas, né? Um grupo onde a gente quer crescer junto e ajudar os outros a crescer também, né? Então, assim, foi muito gostoso quando a gente começou esse movimento o ano passado, e a gente está retomando agora num formato mais leve, né? Vamos dizer assim, que é a ideia das lives, toda semana, com todas as pessoas que fazem parte do círculo, para estarem aí também, né, se colocando, né, para que as pessoas possam saber quem são, o que fazem. Então, eu vou falar um pouquinho quem sou eu, aqui, né, nesse espaço. Eu sou mãe, sou esposa,
sou filha e sou professora, sou psicóloga, trabalho na área da clínica mesmo, com adultos, com família, com casais, e na escola com educação socioemocional dos nossos alunos, aí, né, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, que estão precisando muito ser cuidado aí, né? Muito. Então, assim, e essa semana a ideia da gente bater esse papo foi porque eu chamei a Dani e falei que eu tava ficando doida com esse negócio do digital. E que eu percebi que a gente precisava desacelerar um pouco, e eu acho que quem tá ouvindo a gente vai entender o que é isso, né? Né? Como que fica esse sentimento todo e o que a gente vem percebendo. E a Dani foi muito legal quando a gente conversou isso ali no nosso grupo de organizadores, porque eu falei, gente, eu dei umas pausas em tudo porque eu precisava olhar e cuidar um pouco do que eu quero redirecionar, né? Porque a gente tem muita informação o tempo todo com relação a esse marketing digital, e aí a gente começa a minar tanta coisa na nossa mente, que a hora que a gente vê, a gente perde a nossa essência, né? Porque a gente quer fazer parecido com o que todo mundo está fazendo. Ai, deixa eu ver o que está chamando mais atenção, o que está chamando de seguidores, o que eu faço. E aí, às vezes, a gente perde o essencial, né? E aí é a hora, às vezes, a gente dá um passo, uma pausa, um passo para trás, reorganiza, volta para a sua essência e fala, o que eu quero? Quem sou eu, né, nisso para poder me colocar? Com muito respeito a si mesmo, né? Com muito respeito a essa autoanálise mesmo, né? Para que a gente possa realmente falar, então tá, então por onde que eu sigo? Quem vai dar mão para mim? Quem eu procuro de apoio para poder estar junto? E foi daí que surgiu, gente, surgiu assim de ontem para hoje, tá? Esse bate-papo nosso aqui foi assim, vamos fazer isso virar uma live para que a gente possa perceber o quanto tem gente no mesmo sentir e como isso é importante, né? Eu, enquanto psicóloga, olhar para tudo isso, e a Dani, que trabalha com recursos humanos e sentindo todo esse movimento dos empreendedores também, né, Dani? Também, Greta, importantíssimo todas as colocações que você falou, porque é realmente isso. Eu sempre costumo falar que quando eu sou uma empresa que abri em plena pandemia, como vocês sabem, conhecem a minha história, eu fui gestora dentro de empresas, e eu sentia aquela necessidade, sempre senti, de abrir a minha própria empresa, exatamente até com isso muito do que a gente está falando. E naquele momento, onde assim, muitas empresas estavam fechando ou indo para o digital, eu estava realmente vindo para um espaço físico, alugando ali, falando, peraí, esse é o meu momento, onde muita gente vai falar, não, parou. Eu estava indo contra a maré, vamos dizer assim, né? Vamos lá. E aí eu vi um movimento muito grande do digital acontecendo, e eu até falo que eu não era uma pessoa digital, mas eu me tornei uma pessoa digital a partir do momento que eu vi que eu poderia trazer esses assuntos para as pessoas. E é dentro da empresa, lógico que tem uma empresa de recursos humanos hoje que atende empresas, que atende muitos profissionais, mas também por dentro disso tinha muito dessa essência que você falou. Essa essência minha foi o que eu coloquei total no digital. A partir do momento que eu liguei a câmera, eu falei, peraí, a gente está passando por uma pandemia? Eu estou abrindo uma empresa em plena pandemia, contra a maré? Então, isso vai ter que ser diferenciado. Eu vou ter que entender como que eu vou fazer isso alinhado ao espaço físico, alinhado à minha saúde mental, ao meu interno. E aí também vim para o digital e entender esse mundo, porque eu estava lá do outro lado, não estava tão digital que nem hoje fazendo live, ligo aqui uma ring light, quando que eu ia pensar que eu ia estar fazendo isso desde 2020 em plena pandemia, e onde a gente foi todo mundo se encontrando, né? Sim. É assim que você se sente? Eu tenho uma história interessante com essa questão do online, né? Eu atendo online, Dani, desde que eu estava grávida do meu segundo filho, há 13 anos. Então, não é algo novo para mim. Olha que louco, né?
Assim, foi algo, inclusive, muito inicial na época, porque o próprio Conselho de Psicologia não tinha lei que regulava isso. Olha que doido, eu fui bem pioneira na época. Até teve jornais, fiz entrevista na Record, entrevista em tudo quanto é lugar, porque era algo muito novo. O que é esse negócio de e-terapia, terapia online? E nem podia chamar como terapia. Tinha só que fazer orientação online, né? Então, há 13 anos atrás, quando eu comecei, tinha que ter site próprio, tinha um monte de burocracias a respeito de quando eu iniciei esse processo. Então, eu atendo online desde 2000, há 13 anos atrás, né? Então, assim, 2009, 2010 que eu comecei. Aí, olhando agora, esse boom, que tá todo mundo em home office, todo mundo trabalhando, eu falei, caramba, e eu tô sentindo necessidade de olhar de ficar no presencial, de tocar. Olha que doido, né? Sim, sim. Sabe? Eu sinto muito isso dos próprios colaboradores falando isso para mim muito abertamente, sabe? As pessoas chegam assim e falam, olha, Dani, o online, né, o home office, ele é muito legal. Só que ele também tem um tempo e um prazo de validade. Como o espaço físico, também, para quem foi para o online, se tornou também com prazo de validade. E é engraçado a gente falar dessa mudança toda, quando você trouxe desde 2010, que a gente, né, ali você teria um paciente, você olha para ele aqui no espaço físico, né, chega, entra, tem todo um preparo. E de repente você fazer um preparo no online, como que esse preparo, que você não sabe se a pessoa já está lá do outro lado se preparando para entrar, porque a gente sabe que desse lado a gente se prepara, né? A gente que empreende e atende, a gente se prepara. A gente tem aqui a estrutura, a gente vai preparar tudo certinho para entregar o melhor no online. A gente não simplesmente liga a câmera e sai fazendo. Exatamente, exatamente. E o E que aí, eu tenho percebido... Pode falar. não, é que eu ia só colocar para a gente o tema para os empreendedores e empreendedoras, empresários e empresários, e aí você completa. Então, o que a gente vai falar hoje aqui? A gente vai falar sobre a sensação do empreender com a conexão digital o tempo todo. Porque não importa se você está em home office, se você está no espaço físico, você também está no online o tempo todo. E como que a gente vai lidar com toda essa pressão no negócio, tendo que gerar resultados, tendo que fazer gestão e ainda vender, porque o principal aqui é vender. E como que a gente vai lidar com tudo isso, o nosso interno, com essa pressão dos resultados? O que a gente tem percebido, e a gente até comentou, o quanto o nível de exaustão e ansiedade aumentou demais com todo esse trabalho, né? Porque além do, como você trouxe, além da gente ter um trabalho que é o trabalho que a gente tem, de certa forma, habitualmente a gente já faz, a gente está buscando outras formas de divulgar esse trabalho. E aí as redes sociais, elas vêm, essa parte digital mesmo, elas vêm com muita informação, com muito conteúdo. E aí o que acontece com isso, né? A gente, em vez de repente, relaxar um pouco para poder criar, porque olha só que interessante, o que a neurociência traz? A criatividade, ela vem quando o nosso cérebro está tranquilo. Olha isso. Como é que o nosso cérebro está tranquilo com tanta informação ao mesmo tempo? Com tanta exaustão. Então, fica uma coisa muito desconecta. Você percebe? Totalmente desconectado, né? E aí a gente tem que fazer o que então? Percebemos que estamos na exaustão, numa fadiga, às vezes com um cansaço extremo, uma desmotivação, que nos dá falta de atenção, apatia, irritabilidade. Tudo isso está acontecendo. A gente tem uma fala super acelerada. Então, assim, de um tempo para cá, eu comecei a olhar para isso junto com os clientes também, né? De perceberem como chegam. É muito interessante, Dani, porque as pessoas falam assim, nossa, tá uma correria, né? Não sei o que, tá. Aí você fala, o que tá correndo? Com calma.
com pausa na fala, no respirar, no prestar atenção no que você está falando. Gente, o tempo é o mesmo, tá? E eu percebo isso nitidamente quando nós estamos nesse fluxo de tanta intensidade que nos faz ficar, como eu falei, na irritabilidade, sem tempo, sem paciência para muita coisa, a gente não consegue criar. Como a gente quer vender sem ter essa criatividade? Me fala. Perfeito, perfeito. Não dá. Exatamente isso. Uhum. Não dá. A gente até estava conversando no off, vamos até trazer um pouco sobre isso. Sim. Que a gente estava conversando, que eu até falei, cheguei, né, a falar como que sou eu fora disso daqui, né? Fora desse quadrado, fora do que eu tenho que fazer, que é a pessoa de tirar mesmo o calçado, colocar, sabe, o pé no chão, ir no sol, assim, e me energizar com algo que é tão... Contato com seres vivos, plantas, animais, terra. Exatamente. Para poder extrair uma coisa que você falou que é muito importante. E você vai poder falar mais sobre isso também. Para extrair o quem é você. Volta para a tua essência. Exato. E não é fácil. Não. Gente, a gente está falando de uma coisa que eu sei que não é fácil. Por quê? Porque o mundo, ele está aí. Então, é sempre um autoconhecimento. É sempre se autoanalisar mesmo, né? Eu percebo em mim que eu tô diferente em algumas coisas. Na dinâmica com a minha família. Peraí, então eu volto para mim, olha, volto para minha essência. Sem culpa, tá tudo bem. Faz parte, porque se você fica na culpa que você vai alimentar e você vai ficar intoxicando o seu cérebro com um monte de pensamento negativo, e aí você fica nesse círculo doente. Então ok, me desconectei de mim, não sei o que eu tô fazendo, então volto, deixa eu voltar para mim. Uma coisa muito simples de se fazer é a respiração mesmo. Muito. Todo mundo nasce com a essência da vida, todo mundo nasce com alegria de vida e a gente esquece de conectar. Então, o essencial ele é simples. E a gente pode fazer isso diariamente, várias vezes no dia. Retomo meu olhar para mim, respiro, me centro, porque senão o que vai acontecer? Que é o que está acontecendo. É ansiedade, é exaustão, é transtorno de burnout. Tudo isso está acontecendo com esse excesso de trabalho e de informação nessa questão digital. E a gente adoece, e adoece mesmo, com transtorno de pânico, com todas as sensações corporais, né? Então, o que é isso? É o que eu estou fazendo, falar com pausas, respirar quando você fala, estar nessa atenção, na presença, nesse momento de agora. E isso vai te ajudar em todo o processo do seu dia. Isso não vai atrapalhar na dinâmica do seu trabalho, pelo contrário. A gente acha que o fato do mundo estar acelerado, e aí a gente se acelera junto. Não, gente, vai para o caminho diferente, para você voltar para a tua essência de fato e conseguir fazer o que você precisa fazer. Ótimo. E você falou uma palavra que é muito importante, que é a presença. O estar presente. Às vezes, né? Às vezes não, muitas das vezes. Eu vejo pessoas falando assim para mim, nossa, mas eu vejo seus stories e parece que você está o tempo todo conectada. Mas é o que a gente falou, do autoconhecimento. A impressão que você tem que eu estou toda hora conectada. Mas quando a gente entende do autoconhecimento, da respiração, né, desse estar presente, a gente já fez todo um trabalho por trás e só coloca lá e pronto. E eu acho que isso, que o empreendedorismo tem sentido. Como que eu faço isso? Eu posso estar presente, porque eu até falo, né? O estar presente é igual uma novela às vezes.
Você acha que a reprise que passa na sessão da tarde, aquele artista está onde? Porque se você for lá pesquisar ou tentar ver alguma coisa, às vezes ele está na casa, na praia, mas isso é o digital também. Não é só estar todo o tempo atuando, né? Eu tenho que estar aqui atuando. Mas por trás do digital, eu tenho que deixar preparado para que eu tenha esse tempo de qualidade para o meu autoconhecimento para mim. Você concorda com isso? Eu concordo, e essa preparação é muito interessante que você trouxe da preparação, porque pode ser, e isso é importante da gente entender, qual é o nosso perfil. Eu sou aquele perfil que consigo fazer sozinha as coisas, por trás ali, para depois lançar na onde eu preciso lançar. Não, eu não sou esse perfil, então eu vou procurar quem possa me ajudar a fazer esse trabalho para que seja mais leve, né? Porque é muito importante a gente entender isso, né? Sim. Porque a gente vê as páginas das pessoas tudo pronto, as pessoas vendendo muito, às vezes ela tem uma equipe de vendas por trás fazendo isso, de marketing digital fazendo isso, não ela sozinha. A gente muitas vezes quer fazer tudo sozinho e aí é onde a gente adoece, a gente não dá conta. Não dá. Né? Então entender que tem que precisa dessas parcerias mesmo para fazer para a coisa dar certo. É aquela preocupação com a notificação do que eu estou perdendo. Ai, mas a notificação, o que eu estou perdendo? Quando a gente fala em empreendedorismo também, vem muito aquela palavra, a concorrência. Ai, mas a concorrência está chegando primeiro, eu não estou fazendo. A nossa concorrência... E a gente adoece nisso, né? Adoece, porque a nossa concorrência, na verdade, ela está sendo muito com nós mesmos, ela já não está mais sendo com o que está acontecendo no digital, com o que está acontecendo lá no espaço físico do outro. Já não está sendo assim. Sim, exato. A nossa concorrência está sendo com nós mesmos. Você consegue fazer o empreender, o conexão digital, sem internalizar tudo isso, entendendo que isso são ferramentas? E como utilizar as ferramentas de uma maneira saudável, né? Exatamente. E como utilizar delas de uma forma onde a gente não fique refém delas, e sim elas refém de nós? E é uma coisa interessante isso que a gente está falando, porque eu faço supervisão com psicólogos, né? E como autônomos, todos querem também fazer, e querem fazer esse empreendedorismo no marketing digital, fazendo sozinho muitas vezes. E assim, o nível de exaustão que muitos psicólogos estão, muitos terapeutas, é impressionante, né? Eu estava fazendo uma supervisão ontem e eu estava falando sobre isso, né? A gente faz nossas terapias, precisamos realmente fazer e cuidar da gente, porque senão a gente não cuida de ninguém. Sim. Né? E poder entender até onde eu vou sozinho e até onde eu busco outras pessoas que podem me ajudar nisso. Se eu quero trabalhar, eu tive uma cliente ontem, psicóloga, que ela falou exatamente isso, eu quero ganhar dinheiro com marketing digital. Ela, né? Só que eu preciso trabalhar meu emocional para poder dar conta do que eu quero fazer. Falei, além de você trabalhar seu emocional, você vai precisar entender se é o teu perfil você fazer isso sozinho, se você tem tudo a ver com você isso, ou se você terceiriza essa parte digital. Para você dar conta dos seus clientes e estar inteira. Porque você também colocou uma coisa que foi muito interessante. Você falou da criatividade, a pauta da criatividade. Quando eu faço, as pessoas me questionam isso, né? Eu falo assim, gente, eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Não é de agora. Eu sempre tive, eu trabalho muito. Até esse meu lado criativa, ele é ligado no 220. Eu não posso ver uma coisa que eu tô criando. Às vezes tem que fechar o olho assim, porque chega a doer. Às vezes as pessoas falam assim, mas, né? Não, ser muito criativa também traz dores. Então, como eu entendo... Porque você fica o acelerado do cérebro que eu te falei. Isso, porque ele quer criar. Ele, por exemplo, ele vê aqui um copo de água, ele já vira algo para virar algo criativo. Só que aí, como eu já entendo muito disso, eu falo, peraí,
Não, eu não vou criar agora. Eu posso deixar para depois. Aí é aquela coisa que você falou também, né? Da neurociência. Eu conversar com a mente. Falar, peraí, mente. Calma aí. Eu sei que eu tenho que vender, que nem a sua cliente falou. Mas eu quero entrar para o digital, eu quero vender. Daí a gente vem, né? Aquela última trend que está surgindo. Eu preciso fazer a última trend. Aí a hora que faz a última trend, aquele que... Tem um lá que bomba na trend, a sua... Não deu nada. Não, aí não dá um minuto, já tem outra. Exatamente. Vai, cara, não deu nada. E você ficou lá na última trend, porque o que a gente está no empreendedorismo digital, nesse resultado, nesse vender, tudo acontecendo, é exatamente isso. A sua última trend nunca será a sua última trend aí dentro do digital. E aí você tem que entender que isso é muito interessante. Se essa trend que está agora lançando tem a ver com você. E se não tem, por que você vai fazer? Também. Eu vejo muito isso. As pessoas falam assim, né? Eu tenho um posicionamento um pouco diferente, você também tem um posicionamento assim, né? Apesar da gente ser empreendedora, a gente gerar os resultados, entender muito da venda, mas a gente entende que talvez aquela última trend, para mim, não faz sentido. Tem nada a ver. Exato. Não é fazer porque está todo mundo fazendo, né? Exatamente. E é importante a gente ter esse posicionamento, né? É importante a gente entender. Isso vem com autoconhecimento. O que eu quero, né? Quem é meu cliente? O que eu quero mostrar na minha página? Então, eu estou empreendendo, mas o que eu quero? Quem é o meu cliente? Qual é o perfil que eu quero atender? Né? E quem sou eu ali? Né? Eu vejo que, não sei você, Dani, né? Com os atendimentos aí também dos empresários que você atende, até do pessoal de RH mesmo. Mas o que eu percebo é que aquilo que não é natural, e aí eu volto para a essência do que a gente começou falando aqui, aquilo que não é natural não fica sustentado por muito tempo. Concordo. Por quê? Porque existe essa exaustão que a gente está falando. Porque você acaba não dando conta de tudo aquilo que você está colocando ali. Porque não é natural seu. Então, assim, o que eu gosto? Esses dias eu estava conversando sobre isso, né? Essa semana toda que a gente estava falando sobre essa questão da exaustão do marketing digital, de como empreender diante disso, de como está esse mundo hoje. Eu pensei, olhei para a minha página, que é uma página nova, não vai fazer 2 anos que eu tenho ela, essa nova página do Instagram. E ela é só profissional mesmo, né? A minha antiga ela foi hackeada e eu acabei fazendo outra. E aí, assim, eu olho para ela e falo, é isso que eu quero? E eu falo, poxa, porque essa sou eu. Isso que é legal, entendeu? O que eu gosto? Eu gosto de live, eu gosto de bater esse papo, eu gosto dessa coisa descontraída, deixar isso salvo nas minhas páginas. Não sou muito de ficar fazendo aquela postagem pronta. Até tentei fazer, mas se você ver, é muito menos do que as lives que eu tenho, que tem mais live na minha página do que qualquer outra coisa. É live, entrevista, bate-papo, é carta sistêmica. Porque isso é o meu natural. E aí flui. Eu tentei, e flui. E foi interessante, porque eu até tentei me encaixar. Olha só. Sim. Por isso que eu acho importante falar sobre isso, né? Sim. O quanto às vezes a gente vê as coisas, a gente tenta encaixar. Mas esse encaixe tem a ver comigo? Entende? Total. Então, Total. se não tem a ver, como que é? O que eu quero fazer com isso? Esses dias eu bati um papo com o Wagner, que está aí, nosso parceiro do Círculo, e a gente falou um pouco sobre isso, numa conversa que a gente tem, porque ele é palestrante, eu também. E aí ele falou, nossa, Greta, eu entrei na tua página, vi você fazendo os movimentos, porque eu também trabalho com terapia de movimento corporal. E aí tá falando, nossa, é para realmente quem quer, e é isso. Nossa, né? Agora você Quem eu quero palavra. atingir? Eu quero atingir aquele cliente que vem para isso. Né? Para olhar para si, para o autoconhecimento, para ter essa troca, para perceber que isso é importante, porque isso vai dar vida para ele, porque busca isso. Né? Eu falo, eu sou quem eu sou, e sendo quem eu sou, eu estou aqui para ajudar você a quem você é. Quem é você? O que você quer para você? Né? E eu acredito muito que a nossa página de trabalho, dentro do marketing digital, tem que mostrar quem a gente vem. E para que a gente veio? O que a gente quer? Porque se a gente foge muito disso, a gente se perde. E mesmo sabendo quem é você e o que você quer, é aqueles cuidados que a gente falou no início da live de hoje. Cuidado com a exaustão disso também. Com Até excesso anotei de uma coisa aqui. informação.
Até anotei uma coisa aqui que você falou muito importante, né? Agora no final você falou, mesmo a gente pode sim se perder, e isso é legal a gente pontuar, porque esse cuidado é diário, não é só um dia, é todo dia, porque a informação, ela entra na nossa mente, ela é capaz de nos mudar. Ela é capaz. Sim. Ela é capaz de mudar o seu comportamento. Porque o nosso comportamento ele é muito espelho. E às vezes a gente mesmo tem que parar, centrar e falar, peraí, eu estou fazendo o meu trabalho pela minha própria essência ou eu estou fazendo o meu trabalho porque eu estou pensando lá como o outro está fazendo? Então onde eu estou? Onde eu estou. Então, exatamente. E aí as pessoas falam assim, não, mas me dá um método. Não, não existe um método. Existe o dia a dia. Sim. Você que trabalha com RH, então eu imagino quantas pessoas procuram uma solução pronta, né? Pronto. Né? Deve falar assim, Débora, me traz a solução. Né? Um processo seletivo pronto, com um comportamento pronto, um colaborador e uma colaboradora que senta já pronta. Eu falo muito sobre a questão treinamento. Por quê? Ah, mas o treinamento cansa. Cansa mesmo. Tem que sentar do lado, tem que estar disposto, tem que estar disposta. E a maioria das pessoas não estão com essa disposição. Elas acreditam mesmo que, não, já tem que saber. Tudo bem, a pessoa ela pode ter a expertise, a experiência, ela pode ter tudo. Só que se ela entrou na tua empresa e ela não conhece a tua empresa, tem vários ramos, ela pode ter expertise elevada, mas ela precisa sentar e conhecer. E ela precisa de alguém que fale, olha, aqui é assim que funciona, daquele jeito, como que é a cultura. Mas essa disposição do cuidado diário, né? A gente até pode linkar esse cuidado diário com o digital, com essa pressa toda. O que acontece? Precisa linkar. Precisa, né? Precisa linkar esses dois. Porque aí a pessoa dentro da empresa fala, mas eu não tenho tempo. Não tem tempo? Lembra que eu volto lá no que você falou. Nós temos o mesmo tempo, todos. E na verdade, quando a gente para sentir a própria respiração e o tempo das coisas, a gente vê que dá para fazer tanta coisa. É verdade. Sabe? Dá para você respirar com calma, olhar o que tem pela janela. Dá para você ter o cuidado de olhar alguma coisa na questão que eu falei, né? Dos cuidados dos seres vivos, né? A planta, a terra, um animal, alguma coisinha. E isso tudo é curativo para nós. E isso traz para a nossa essência. E isso é o cuidado diário mesmo. A qualidade do tempo. Quando a gente faz essa parte, o nosso tempo, ele tem uma qualidade, que é uma qualidade, vamos dizer, extraordinária mesmo. Porque você tem a percepção do quanto a gente está no mundo inserido falando que não tem tempo. Foi o que eu falei. E as pessoas falam isso porque tá todo mundo falando, mas não estão sentindo isso. E as pessoas se assustam quando falam comigo, às vezes. Porque a pessoa tá uma corrida e ela fala, não. Hã? Não tá. Não tá, porque dá tempo de eu fazer tudo que eu quero no meu dia. Sim. E dá, né? E dá tempo, eu estou falando. E não é corrido de verdade. Quando você para, respira e sente. E faz. Sim. E as pessoas acham que mas não é corrido. E tudo isso é treinável. É treino. É treino. Eu tô lendo um livro que a gente faz as lives de quarta-feira, né? O livro da vez é esse aqui, Shakti. Olha, o poder da sua essência. Então, Shakti, o poder da sua essência. Já tá no finalzinho. Acho que daqui 3 semanas a gente acaba as lives. Eu e uma amiga, a gente faz essas lives desde o ano passado. Lives de livro. Então, a gente escolhe o livro da vez, lê e faz as lives do livro, do capítulo, né? E ela fala exatamente isso. Ela fala sobre a neuroplasticidade do cérebro. Ela fala da importância da gente retomar para a nossa essência. Todo mundo nasce perfeito, com tudo que você precisa,
né? Sim. Essa coisa do respirar, do se conectar consigo mesmo. Olha o que a dona Granola falou, nossa Eu parceira. estava Eu lendo sinto aqui. que a falta de tempo é vista como produtividade. E você consegue entender que é o oposto do que a gente está falando? Né? Eu estava lendo aqui, a hora que eu ia até falar para você, daqui a pouco eu estava anotando o que ela colocou, porque é totalmente pertinente isso que ela escreveu, né? Eu sinto que a falta de tempo é vista como produtividade. Isso está tão inserido na sociedade como produtividade. Tem que desmistificar essa crença mesmo. Exatamente. E ver os resultados disso. Eu que sou da parte empresarial, parece que eu vejo que as pessoas têm um gosto de falar assim, sabe? Ai, eu não tenho tempo. Só que a pessoa não tá eu não tenho tempo. Ela não tá percebendo o mal que ela tá fazendo para ela mesma. Não é pra gente que tá só ouvindo. Exatamente. E nesse livro ela fala muito sobre isso também, né? Ela fala sobre tudo tem o mesmo tempo. E essa questão de você respirar e perceber, porque ela dá técnicas essenciais pra gente no dia a dia. E não é nada de absurdo, é respiração. Respiração. É respirar. Respira e retoma para ter o momento presente. Não é com os pensamentos acelerados, é o momento presente. A importância disso. E a neurociência, eu acho isso incrível de falar. Por quê? Porque antes a gente estudou, até a própria psicologia estudava isso há 20 anos atrás, estou mais de 20 anos formada, que é aquela coisa de você nasce e seu cérebro fica daquela forma. E a gente percebe que não é isso mais. Então a neurociência, ela traz pra gente a neuroplasticidade cerebral. Ou seja, olha que lindo, ele modula. A gente transforma. Isso é incrível. Né? Então, todas as crenças que a gente teve, a gente pode descriar com novos hábitos. E o cérebro vai entender isso. Como é que ele entende? Com a prática de novos hábitos. É a prática de novos hábitos. Então, se todos os dias você tiver momentos do seu dia onde você vai respirar, vai reconectar com a sua essência, vai direcionar o que você quer de fato, né? Sem esse turbilhão do externo, você vai ter produtividade e criatividade. Olha que lindo. É lindo, sabe por quê? Todo dia você fizer isso, você transforma tudo na tua vida. Perfeito, Greta. Porque assim, todo dia de manhã eu sou muito ativa nos meus stories falando sobre esse externo, sobre esses desafios que a gente tem todo dia. E eu sempre falo também sobre muito assim, esses desafios, eles tiram a gente do eixo. Ele fica todo o tempo vindo para tirar do eixo. Então, às vezes... Deixa a gente fora da casinha. Fora da casinha. Só que aí, quando você sabe disso, você entra de novo. Isso, porque você pega e fala isso. Assim, você se avalia, fala, olha, realmente, esse desafio me tirou do eixo. Quando a gente fala desafio, eu falo ambiente, pessoas, tudo. Porque a pessoa pode olhar e falar assim, ai, mas nossa, vocês estão falando assim, então vocês são puro zen, centrada, respira. Não. Mas o desafio também vem para nós. Ele vem mais forte ainda. A gente falou, a gente começou a live falando da conversa que a gente teve fora daqui, de que eu tava meio fora da casinha, virada na giraia. Eu falei, não, eu preciso me organizar, vamos lá falar sobre isso. Isso que é gostoso. Por quê? Porque quando a gente sabe, até das nossas próprias nuances, a gente conversa sobre isso e a gente fala, meu, eu tô mesmo aqui. Mas é o que você falou, é transformação, é transformar. Eu tô, mas peraí, vou voltar, porque eu sei que isso aqui tá pegando, ou o ambiente tá pegando, pessoas externas tá pegando, ou eu internamente mesmo. Ainda mais nós mulheres temos hormônios, temos tudo. Isso, né? Temos bastante oscilação, sim. Aí daí vamos falar também do homem. O homem também, ele também tem as preocupações dele. N coisas, inclusive hormonais. Dependendo da fase que ele tá. Porque a gente fala muito do nosso hormonal, né? Mas não fala do hormonal. Tem andropausa, tem um monte de coisa. Tem.
E aí a gente tem que olhar, e não é que a gente vai estar zen, como eu falei, a gente entende do estado zen. Então a gente consegue voltar mais rápido. A gente fala, Por que a peraí, gente entende? Porque a gente se conhece. porque se conhece, a gente tem tanto autoconhecimento que a gente fala assim, peraí, realmente, alguém me tirou do eixo, ou o ambiente me tirou do eixo, mas, ou eu mesma me tirei do eixo, mas peraí, onde está? Aí a gente pega, né? Pega um papel, a gente é bem assim, né, Greta? Pega um papel, ou a gente vai internalizar e falar, peraí, o que aconteceu? Por que eu saí? Sim, sim. Eu sou uma pessoa bem tranquila com relação a algumas coisas, mas de um tempo para cá, e vejo que é muito disso que a gente está falando mesmo, né? Essa coisa do marketing digital, desse boom, desse trabalho, porque a gente não se conecta. Eu tive, a primeira vez, uma crise de ansiedade o ano passado. Eu não sabia o que era aquilo. Eu não sabia no meu corpo o que era aquilo. Eu atendo pessoas que têm crise de ansiedade, exaustão, e aí a gente trabalha toda essa questão de se reorganizar, de voltar para você mesmo, de ter contato com a terra, com seres vivos, de respirar e tudo mais. E aí foi muito interessante, porque foi assim, coisa de 2 dias, né? Porque eu me conheço. Eu comecei a ter sintomas no meu corpo, uma batedeira no coração, um aperto, uma angústia. Falei, eu não consegui dormir. Uma coisa que é muito estranha, porque eu durmo muito bem. Não tomo nenhuma medicação. Nada. E eu durmo muito bem, tenho um sono restaurador, amo acordar, falo, ai, bom dia, amo. Sabe, assim, eu acordo de manhã para mim, o melhor horário do dia, gosto de fazer isso, da vida. E aí, naqueles dias, isso vai fazer mais ou menos um ano, eu lembro que eu acordei angustiada, acordei mal, falei, eu tô sentindo, cara, isso não é meu, né? Mas era meu, tá? Não era de alguém, era meu. E da terapia, né, e tal, que eu sempre fiz, eu realmente olhei pra isso, sabe? Eu falei, olha, eu tava assim, o que eu fiz, né? Aí a hora que você vê o que eu fiz, é o que eu venho fazendo, né? De tentar me encaixar em tudo, de tentar fazer de tudo, tentar fazer tudo sozinha, porque eu não tenho ninguém que trabalha na minha página, não tem ninguém que faz nada. Eu falei, para tudo, o que eu tô fazendo, sabe? E aí eu me reorganizei, aí isso que é muito importante, essa reorganização sem culpa. Porque senão, o que a gente encontra? As pessoas não se reorganizam, elas vão tocando do mesmo jeito, tudo, e não querem sentir. E quando você não quer sentir, isso vai engrandecendo, seu corpo vai pedir para parar. Você adoece. Isso. Mesmo, né? Então, a hora que eu senti foi coisa de 1, 2 dias, até comentei em casa, eu tenho filhos adolescentes, mãe, às vezes eu tenho isso. Eu falei, opa, peraí, né? Isso não é algo natural, porque não é natural, gente. Não é natural a gente estar nessa correria. Não é natural a gente estar indo sem nem perceber o que a gente está sentindo. O natural, aquilo que eu falei, o essencial é simples. O natural, volta para o essencial. Respira, se olha, se perceba e cuide de você. Para que você tenha produtividade, para que você tenha saúde, para dar conta do que tem que dar conta. Sim. E as pessoas estão indo para um outro caminho, né? Então, quando você se percebe... Para mim foi rápido, por quê? Porque eu me conheço. Eu sei que aquilo que eu estava sentindo não é algo meu no sentido de natural meu. E na hora já falei, para tudo. Fui caminhar, fui colocar o pé na areia, fiz umas pausas necessárias, retomei minha respiração e voltei a dormir. Você sabe que todo esse contexto que você falou é a percepção que eu também tenho. Em relação quando acontece alguma coisa, a gente já tem mesmo. Lógico que às vezes a gente precisa conversar com alguém, né? Como a gente tem conexões muito assim, então quando a gente bate aquele papo, a gente conversa rapidamente, todo mundo ali se alinha, né? E quem não tem que sempre procurar. Porque às vezes tem pessoas aqui... A gente precisa pedir ajuda. Pedir ajuda, não estão de pedir ajuda. E às vezes fala com uma pessoa que não entende e a pessoa vai virar e falar, ai, nada a ver, ai, isso é normal. E não, você viu? A gente falou de uma forma que você contou muito naturalmente, porque o nosso estado natural é o estado mesmo de respiração, que é o estado assim,
eu me conecto, né, é como se a gente tivesse acabado de nascer, mas já está aqui nessa forma, e fala, meu, eu tenho tudo isso aqui para usufruir, então vamos. Quando a gente está fora disso, é tudo externo e as coisas que a gente vai vendo. Peraí, o que está movimentando? Eu sinto muito isso, vou até compartilhar, já compartilhei muito em stories, com o tempo. Para mim, o tempo nublado faz muita diferença de um tempo ensolarado. Quando o tempo está nublado, eu sinto que eu preciso me resgatar, sabe assim? Tirar lá das entranhas e falar assim... A força. Sabe? Porque eu tenho uma porta de vidro na minha casa e todo dia, essa é a minha conexão, eu vejo o céu. Então eu já vou lá e olho. Quando eu olho e já está nublado, chuva, eu já penso, não é só eu, porque assim, de pensar, o meu corpo já reage. O corpo sente diferente. Ele não queria levantar, tudo fica diferente. Quando tá a época, já tá mais sol, né? Que nem hoje a gente acordou aqui na nossa cidade, né? Aqui em Bauru, a gente já acordou com nublado e depois agora tá dando os filetes de sol. Solzinho. Isso. Então, eu já sinto muita diferença. Olha que legal, a Camila. A Camila, eu amo tempo nublado e chuva me inspira muito. Olha, você vê como a gente... Isso que é legal, né? De comportamentos. Sim, sim. Cada um tem de um jeito. Eu já sou o contrário. Eu já preciso me resgatar, porque eu tenho uma conexão muito forte com o sol. Muito, muito forte. Eu falei, me arrepiei até. A hora que eu falei que eu tenho uma conexão forte com o sol. Ai, arrepiei. Mas é porque eu tenho uma remissão à infância. Eu fui, assim, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que gostou muito de sentar para tomar solzinho da manhã. Então a gente sempre foi assim, ia lá, tomava aquele solzinho da manhã. Antes a gente tinha muito isso, agora a gente está tudo resgatando, né? Nossa, eu gosto do final da tarde, que é o horário que eu nasci. Eu tenho uma conexão com o final da tarde, mas é eu comigo, assim, de olhar aquilo e contemplar e agradecer todo o presente que a gente tem todo dia, sabe? Assim, e não importa se tá chovendo, se tá sol. Porque eu olho para o céu e vejo as nuances de cores, assim, e isso me encanta, me dá um... E nós temos esse hábito aqui. Meus filhos também gostam de olhar para a natureza, de olhar o céu, de falar, olha o desenho, olha a cor, olha a nuance das cores. Gente, isso é tão gostoso. E fala a verdade, não dá pra fazer todo dia? Tá tudo aí, né? Que tá aqui pra gente ver. Você sabe que eu tô amando aqui a Camila, ela trouxe agora, quando está chovendo, eu sinto uma energia imensa. Esse tempo que estava chovendo, o meu filho, ele começou a querer ir lá na chuva, sabe? Mãe, eu posso ir lá? Mãe, eu posso ir lá? Eu achei lindo. E eu falava assim, tá bom, vai, mas vai pouco, porque a gente fica com aquela preocupação, né? Daqui a pouco já fica doente, né? É criança, não sei o quê. Mas eu falava, vai. É uma delícia, você já também chuva. E eu falava, gente, e ele assim, sabe aquela alegria? Aí a gente vê, né, a alegria da criança, a inocência da criança, onde a gente não pode se perder. Porque eles conseguem trazer aquela essência de verdade ali, ó, né, pra gente. Todo mundo tem. Que todo mundo tem. A hora que ele entrava assim, aí eu já colocava ele no chuveiro, né, quente, já pra... Aí ele olhava assim, enxugava, depois o rosto, assim, aquela felicidade imensa. E como a gente pode absorver também, né? Igual a gente aqui. Tenho certeza que as pessoas devem estar sentindo essa energia, né? Porque a gente vai emanando mesmo, é o que a gente quer dentro. Isso que dá produtividade e criatividade no nosso dia. São esses resgates da gente com a gente mesmo, pessoal. Então, quando a gente está falando isso tudo dentro de um círculo do empreendedor, é para que vocês consigam entender a importância de vocês se conhecerem, se perceberem e se cuidarem nesse olhar, né, do que é possível hoje, o que tem a ver com o meu negócio, né? Uma outra coisa interessante da gente entender que o negócio é como uma entidade à parte, né? Assim, nós não somos o nosso negócio. Eu sou a Greta e o meu negócio é o meu negócio, né? E quando a gente entende isso também é muito importante. Olha o que a Camila está falando aqui. Aprendi uma palavra que é descompressão.
Uma pausa para contemplar a natureza, descomprimir nossa alma das pressões, é libertador. Perfeito! É isso mesmo, Camila. E eu gosto muito de usar essas palavras, que nem libertador. Liberta a dor. Uhum. Essa dor que a gente tá de exaustão, de ansiedade, de achar que é tudo da correria, porque o nosso corpo dói. A nossa mente está latente. Então, quando você tem isso do contemplar, de se permitir, e não é contemplar rápido não, viu, gente? É só estar. Não importa o tempo. Esteja nessa presença do sentir. Sentir de sensoriais mesmo. De tocar, de sentir, de cheirar, de degustar. Né? Tudo isso faz com que a gente fique na presença. Né? E é nessas horas, você que trabalha com criatividade também sabe disso, nessas horas que vem ideias fabulosas, que você às vezes fica tanto pensando, não vem. Exato. Não é? E você sabe uma coisa que eu quero até completar? Quando a gente não está nesse estado, acolher. Sim, sem culpa. Fazer o acolhimento de quando não estou nesse estado, que nem eu falei, né? Quando o dia tá assim, eu tenho que tirar das entranhas. Por quê? Porque eu vou lá e acolho e falo, olha, esse estado de tempo, ele é necessário, porque existem as fases, e aí vai acolhendo, resgatando, que é o que você falou, assim, essa palavra que você falou, né? Libertar a dor. Por quê? Porque você vai lá, acolhe a sua dor, entende que realmente, eu preciso também. Faz parte Exatamente. de nós. Ela faz muito parte ela faz parte dos nossos processos, como indivíduo único. É verdade, só de fazer um carinho na nossa cachorrinha já muda o nosso espírito. E muda mesmo. Muda mesmo. Muito. De presença, né? Exatamente. E o que vai acontecer disso tudo? Gera resultado. Exato. É onde vem a criatividade, onde você vem a sua presença ali naquele momento. Então, gente, para a gente estar finalizando aí, como é importante a gente entender em que processo a gente está, se cuidar, às vezes as pausas, às vezes deixa eu ir um pouquinho para trás e rever o caminho para poder ver para onde que eu vou, né? Nossa vida é um turbilhão, né? É tão bom aprender tudo isso. Obrigada por compartilhar. A gente que agradece vocês estarem aqui, gente. Né? E muito importante. Linda live, parabéns, meninas. Beijo, querida. E isso que é importante a gente entender. O quanto a gente pode pedir ajuda quando a gente precisa, em todas as áreas da nossa vida, né? Eu não entendo nada de marketing digital, terceirizo. Eu preciso de um psicólogo para cuidar de mim e olhar para mim. Vamos embora. Eu preciso de alguém que trabalha especificamente com RH e na empresa precisa disso. Vamos embora. O círculo está aí com N pessoas para poder realmente estar junto. E essa é a ideia. Vamos crescer junto, saudável. Crescer junto de maneira saudável. Né? Porque as pessoas ficam nesse turbilhão, como a gente falou na live de hoje, e esse turbilhão não é o saudável. Parece que é contra a maré, a gente é um pouquinho mesmo, tá? Exatamente. Acredito que essa mensagem, né, que é a nossa mensagem final, que é o que a gente quer deixar para vocês, do nosso grupo, do nosso círculo, para que vocês entendam que é muito mais do que empreender, que é muito mais do que ser empresário ou empresária, né, onde quer que você esteja, de onde quer que você está assistindo, é muito mais do que um negócio, é tudo sobre o que está dentro. E o que está dentro faz movimentar. Então, se você, às vezes, está num ambiente que aquilo não te favorece, é legal você fazer mesmo essa avaliação de ambientes, avaliação de contexto, de pessoas, porque, como vocês podem ver com a nossa live, tem muita gente pensando na contramão de muita coisa que muita gente está pensando numa mão. Tem certo e tem errado? Tem aquilo que você quer seguir para você.
Camila falou, às vezes dar uma pausa não é retroceder, mas se preparar para avançar. Exatamente. Jamais. Eu não penso que pausas são retrocessos também não, Camila. Eu vejo e sinto que as pausas são necessárias e às vezes para a gente reorganizar o caminho, né? A gente tem uma meta ali na frente, mas aquele caminho, de repente, não foi o mais saudável, então eu revejo qual é o caminho para seguir. Exatamente. 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 Porque a gente consegue ver que a pausa ela é um avanço, sim. Né? Não é a pausa, que às vezes a pessoa pode pensar assim, então vocês estão falando que a pausa é para fazer o fechamento. Não, não é um fechamento, não é nada disso. Não. A pausa é dentro de si, né? Porque a gente concorda que todo negócio ele precisa gerar resultado, ele precisa fazer venda, porque é daí que vem tudo dentro do país, vem tudo dentro do contexto, né? Mas o que a gente está falando é a pausa dentro de si. Nesse momento eu não estou conseguindo produzir. Por quê? O que está acontecendo? A Rosa colocou aqui, ó, nosso movimento é um exemplo. Sim. Precisamos fazer uma pausa e agora estamos em retomada com ainda mais força. E foi exatamente o que aconteceu. Exatamente, foi o que a gente fez. A gente precisou o quê? Reorganizar nós todos, como eu falei, de todo mundo, citei todos e daqui no final também vou citar de novo. Por quê? Por que o nosso grupo se torna tão especial, né, Greta? É muito especial o que a gente tem ali, né? É muito especial. Muito. Porque é muito humano. Exatamente, porque a gente realmente, a gente tem um respeito muito grande, né? Com o processo de cada um, com o tempo de cada um, com o sentir de cada um. E cada um faz parte do jeito que pode. Isso é incrível. E continuamos gerando e continuamos conectados, entendendo isso de uma forma mais humana, leve e recíproca. Isso, eu ia falar da leveza agora. Que foi essa ideia dessa retomada. Como a gente pode retomar de forma leve? Leve, né? E de uma forma leve. É assim que a gente está retomando. A gente sentiu, né? A Rosa está ali também, né? Nesse sentimento de que esse grupo, ele precisa estar ali, ele precisa ter essa contribuição, e não só para o meio empresarial, mas é para o mundo, né, Rosa? É para o mundo isso que a gente está fazendo. Então, vou agradecer a Greta, né, por esse bate-papo que foi maravilhoso, foi lindo, essa nossa manhã, né, uma manhã de edificação, transformação, que seja para cada um que ficou aqui com a gente. Aqueles que não conseguiram participar, não se preocupe, vai ter muita live salva também. Vai ter muita live, muito bate-papo com os outros participantes também. Já teve com os outros participantes, está gravado dentro do arroba do Círculo, arroba Círculo Empreendedor, arroba Círculo.empreendedor. Então, vocês entram lá, vocês vão conseguir também ver o conteúdo dos outros administradores. E a gente tem muito aí ainda para acrescentar, isso é só aí a retomada. Então, a gente está aí nessa collab por dentro do Círculo. Agradecer a Rosa, que está aí também com a gente, né? Que é a nossa querida fundadora, que nos motiva a estar aqui para falar, né? E a gente se conecta e entrega tudo mesmo, né, Greta? A gente se entrega mesmo nesse projeto. Agradecer o Wagner Paiva, que ele também está aí, que eu vi passando. Maravilhoso. A Cris Ávila, que também está aí nos ouvindo, nos prestigiando junto. Porque eu falei, nós somos administradores ativos, estamos ali conectados um com os outros. Estamos aqui na live e já estávamos de manhã já conversando sobre tudo. Né? E agradecer até a mim mesma, né? Porque às vezes a gente agradece todo mundo, não é verdade? Não se agradece a si. Se agradecer a mim mesma por estar com essa energia, com essa vontade de também fazer acontecer. A Cris está colocando aqui, ó, que também é uma das administradoras, colocou aqui, obrigada pelas mãos dadas, e é isso mesmo. Juntos a gente cresce. Exatamente. E a gente vai finalizar com essa frase. Que juntos e juntas a gente cresce. Exatamente. Gente, beijo. Obrigada pelo tempo precioso de vocês estarem aqui com a gente. E viu como é gostoso?
quando a gente está na É uma presença. delícia. Fica com a gente está sempre divulgando tanto no arroba do Círculo quanto no arroba de todo mundo, tá? E eu vou Isso. passar um pouquinho aqui para vocês também o arroba dos administradores. Às vezes vocês gostaram aí, gostam do conteúdo. Tem lá também, mas é importante, né? Vou passar, o meu arroba é o arroba LifeHumanaRH. O arroba da Rosa, a Rosa tem 2 arrobas, ela tá lá no rosa.maria.nabeiro.maia e também lá no arroba Maia Modeladores. Da O empresa. arroba da Cris Ávila, crisávila.eusou, o arroba do Wagner Paiva, eu sou Wagner Paiva, e o arroba da Greta, você mesmo pode falar. Greta, fala seu arroba aí. Novosolhares.greta. Show, pessoal! Então a gente se despede de vocês, que vocês tenham um excelente dia, né? Já estamos aí quase com o pezinho no final de semana, que vocês se conectem com a natureza, com esse olhar que a Final de gente... semana prolongado, né? A gente tem um dia a mais para poder se conectar mais ainda. E se conectar com tudo isso que a gente deixou aí para vocês. Isso. Tenham um bom dia e até logo. Tchau, gente. Obrigada.